Então agora nós vamos para a palavra de Deus. Irmãos, tem algumas denominações, alguns irmãos que falam assim: Pastor Nelson, depois que morreu, a gente fica dormindo. Tem algumas denominações, como a nossa, que eu creio nisso, que não. Depois que a gente morre, nós vamos direto para o céu. Então, isso não tem nada a ver com salvação. Se eu estiver errado, e eu estou na presença de Deus, eu continuo salvo. Se o irmão que pensa que está dormindo estiver errado, ele continua salvo. É uma questão de interpretação bíblica. Então hoje nós vamos na profundidade da Bíblia para entender essa questão. Tem gente que acha que o céu está vazio. Eu não, eu acho que o céu está cheio. Tem bastante gente lá. Tem gente que acha que o inferno também está vazio. Eu acho que não, eu acho que tem muita gente lá. Entendeu? Só que isso não tem nada a ver com salvação. Você é salvo. Se você vai ficar dormindo, ou se você vai para o céu... Não, para aquele lugar você não vai. Não... É? Aí eu creio que morreu, céu, o crente, direto. Por quê? Eu vou te provar na Bíblia. Amém? Então essa mensagem é uma mensagem muito importante para a gente entender essa questão. Nós vamos ler novamente o livro de Mateus. Pode ficar sentado. Mateus 25, pega a tua Bíblia, 33 e 34. A pessoa fala assim: mas como é que vai? O que vai acontecer depois que eu morrer? A primeira coisa que você vai entender que não tem jeito como refutar isso. A pessoa que acredita que você fica dormindo. Ah, mas ninguém foi para o céu e voltou. Você conhece alguém que já foi para o céu e voltou? Eu conheço. Daqui a pouco eu vou falar. Então vamos lá. Primeiro, Mateus 25, 33 e 34. E posicionará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei a todos que estiveram à sua direita: vinde, abençoados de meu Pai, recebei como herança o reino, o qual vos foi preparado antes da fundação do mundo. Presta atenção. Antes da fundação do mundo, Deus preparou o reino para mim e para você. Depois do reino de Deus, o que Deus preparou? A família. Mas a primeira coisa, antes do mundo ser fundado, Deus fez o reino dele, porque Ele queria que a gente fosse para lá. Amém? E aí no 41 diz assim, isso não tem nada a ver com a gente, mas eu vou ler. Mas o rei ordenará aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartai-vos de mim, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Presta atenção, o inferno não foi preparado para a gente. Ele foi preparado para o diabo e os anjos do diabo, que se rebelaram contra Deus. Deus não tem prazer em ninguém que vá para lá. Amém? Deus não fez isso para a gente. Nós não louvamos o hino agora, criatura igual ao Criador? Então vamos lá. Quem foi para o céu e voltou? Você conhece? Jesus Cristo. Ele foi ao céu e voltou. Andou entre nós. E nós vamos entender isso, que vai ser bem legal. Segura essa, irmãos. Mateus 25, 33 e 34, já lemos. Vamos lá em João 5, 24. Hoje você vai passear na Bíblia, hein? João 5, 24. Deixa Deus direcionar a palavra, tá? Diz assim: em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Qual é a condição para entrar no céu? Crer na palavra de Deus, crer em Jesus Cristo,
crer em Deus, aí você vai ter a vida eterna. Você não vai entrar em juízo, mas você vai passar da morte para a vida. Você morreu, você creu em Jesus, você creu no Espírito Santo, você creu em Deus, você não morre. A segunda morte, que a Bíblia diz que é a segunda morte, que é a morte espiritual. Você sai da morte para a vida. É um processo, uma passagem. Você morreu na terra e nasceu no céu. Você tem que crer. Então, quem é o nosso mestre? Jesus. Então a Bíblia, ela apresenta testemunho de centenas de pessoas que estiveram com Jesus depois que ele ressuscitou dentre os mortos e ele apareceu a muita gente. Agora começa, irmãos. O povo não tem como explicar isso aqui, não. Você não é imagem e semelhança de Deus? Jesus não é teu mestre? Ele morreu na cruz, ressuscitou, foi ao céu, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quer dizer, Jesus naquela mesma noite que ele morreu, ele foi para o paraíso. Ele mesmo falou. Aí começa a tirar o pessoal do sono. Epa, porque Jesus não ficou dormindo. Ele foi para o paraíso. E o ladrão também não ficou dormindo, foi para o paraíso. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas alguém viu Jesus na terra? Isso aqui é que o povo pira. Que na palavra está lá. Então vamos lá. Marcos 16, 14. Para quem Jesus apareceu primeiro? Marcos 16, 14. Se você pegar a Bíblia católica é igual, a Bíblia protestante é igual, tudo igual, não muda nada, tá? Marcos 16, 14. A palavra diz assim: mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto estavam reclinados, ceando, repreendeu-lhes a falta de fé e a dureza dos corações, porque não acreditaram no testemunho daqueles que o tinham visto depois da ressurreição. Os 11 apóstolos, Judas tinha morrido, né? Ficou 11. Eles estavam ceando, Jesus entrou na sala. Ele morreu, foi para o céu e voltou. Ressurreição. Ele ressurgiu. Então ele foi para o céu e voltou. E conversou com eles. Apareceu aos 11. Depois ele aparece para os 2 discípulos no caminho de Emaús. Está em Lucas 24, do 13 ao 34. Vamos lá em Lucas 24, rapidamente. Jesus apareceu primeiro para os 11. Depois ele aparece para os 2 discípulos no caminho de Emaús. E naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. E iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então, ele lhes questionou: o que vos preocupa? E sobre o que eles discutindo durante vossa jornada? E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora os acontecimentos desses últimos dias?
Ao que ele lhes indagou: quais? Jesus perguntou para eles: quais acontecimentos? E eles começaram a lhe explanar. Ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo? E como os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte. E aí? Eles estavam indignados, estavam falando com o próprio Jesus. A terceira vez que Jesus aparece. João 26, 29. Amém? João. Desculpa, gente. É João 20, 26 a 29. O Danilo que ri. João 20, 26 a 29. O Danilo está lá. João 20, 26 a 29. É que eu, em vez de falar João 20, 26, eu falei João 26. Após 8 dias, os discípulos estavam reunidos ali outra vez. Então, novamente, estavam os 11 reunidos. E Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, quando Jesus apareceu. Pôs-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. As portas trancadas, Jesus entrou na sala e disse: a paz seja convosco. Então dirigiu-se a Tomé, dizendo: coloca o teu dedo aqui, vê as minhas mãos, estende tua mão e coloca-o no meu lado. Agora não sejas um crédulo, mas crente. Porque Tomé falou: eu só acredito vendo. Aí Jesus apareceu para ele ver que Jesus tinha ressuscitado dos mortos. Já vou mostrar mais uma, 1 Coríntios 15, 6. Você vai entender por que eu estou falando tudo isso. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos, de uma vez. Aí Jesus apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez. Ele apareceu para os 11, ele apareceu para os dois Emaús, estavam andando no caminho de Emaús, ele apareceu de novo na reunião dos apóstolos, e aí ele apareceu para 500. Ou seja, é muito importante lembrar que Jesus, ele morreu na cruz para nos salvar, foi para o céu, voltou, andou entre nós, porque ele tem comunhão com a gente. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Jesus, ele é a fonte da nossa vida. Então, por que eu estou mostrando para você que Jesus foi para o céu e voltou como Jesus? Para você entender que reencarnação é uma fábula. Não existe reencarnação. Porque se existisse reencarnação, Jesus não voltaria como Jesus. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que nós não vamos ter segunda chance. É uma chance só, bebê. Passou daqui, filho, porque eu vou chegar no tribunal. Porque a teologia da reencarnação é muito tranquila. Você deita e rola, bota para quebrar, mas Deus vai te dar uma nova chance de você voltar. Vamos lá em Hebreus 9, 27.
Essa mensagem que eu estou pregando é para quem acredita na Bíblia. Bíblia Sagrada. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Nós vamos viver apenas uma vez nessa terra. Depois dessa vida, vem o juízo. Não tem conversa, não tem esse negócio de, olha, porque se existisse a reencarnação, Jesus não teria morrido por nós. E ele não teria voltado como o próprio Jesus. Porque na doutrina da reencarnação, ninguém volta sendo a mesma pessoa. Ele volta sendo outra pessoa. É uma grande falácia, uma grande mentira, uma loucura isso. Você pode perguntar para qualquer pessoa que acredita nisso. Ele sempre foi um rei, um príncipe. Ninguém foi torneiro mecânico na outra vida, peão de fábrica. Não, tudo é príncipe, rei, rainha. Irmão, é uma loucura. Não, eu fiz muito mal, então eu voltei. Não, irmão. Foi muito mal. Sabe por quê? Porque eles querem fugir do inferno. É muito mais fácil. Mas, irmãos, não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Amém? Por que Jesus Cristo morreria por nós se existisse isso? A Bíblia toda deixa claro que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Isto é, para nos livrar da morte, da condenação eterna, do justo juízo que nossos pecados merecem. Se existisse isso, seria desnecessário que ele viesse após a morte dele. Outros creem que a alma, depois da morte, entra num estado de sono. Os próprios crentes acham isso. Algumas igrejas. Não, todo mundo vai ficar dormindo. Uma espécie de insensibilidade mediante o que a pessoa não se apercebe do que está acontecendo ao lado dela. Ela só se desperta no juízo final. Você só vai se despertar no juízo final. Segundo essa visão desses irmãos. Você morreu, fica dormindo. E aí no juízo final você se acorda. Então vamos ver o que a Bíblia diz, fala sobre isso. Vai lá comigo, Lucas 16. É um texto um pouco longo, 19 a 31. Irmãos, lá no céu você vai ter consciência de tudo. Irmãos. Lá no céu você vai ter consciência de tudo. Então vamos lá, Lucas 16, 19 a 31. Meu amigo Werner está online. Deus abençoe a sua vida, Werner. Estou feliz de ver você aqui. Olha, texto bíblico. Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que despendia todos os dias de sua vida de forma regalada. O cara era rico. E havia também um outro homem chamado Lázaro. Não é aquele Lázaro que Jesus ressuscitou, é outro Lázaro. E havia também um outro homem chamado Lázaro, que coberto de chagas, vivia a esmolar e fora abandonado no portão do homem rico. Lázaro ansiava por alimentar-se ao menos das migalhas que porventura viessem a cair da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. E assim chegou o dia em que o mendigo morreu. Ele morreu, o mendigo. E os anjos o levaram para junto de Abraão. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado. Mas no Hades, onde estava em tormentos, ele olhou para cima e observou Abraão
ao longe, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porquanto estou sofrendo muito em meio a estas chamas. No entanto, Abraão lhe replicou: Filho, recorda-te de que recebeste todos os teus bens durante a vida, e Lázaro foi afligido por muitos males. Agora, entretanto, aqui ele está sendo consolado, enquanto tu estás padecendo. E além do mais, foi colocado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que desejam passar daqui para vós outros não conseguem, tampouco passem de lá para o nosso lado. Diante disso, suplicou: Pai, então eu te imploro que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Permite que ele os avise, a fim de que eles também não venham para esse terrível lugar de sofrimento. Contudo, Abraão lhe afirmou: eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, certamente se arrependerão. Abraão, concluindo, lhes afirmou: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se permitirão converter, ainda que ressuscite alguém dentre mortos. Então, nessa passagem bíblica, fica muito claro que tem gente no céu. Sim ou não? Existiam 2 homens, Lázaro, um mendigo, pobre, só que temente a Deus. Os cachorros lambiam as feridas dele. E ele queria comer as migalhas do rico. E tinha um rico, que tinha muito dinheiro, muito poder, tudo isso. Só que aí, todo mundo morre, irmãos. Rico morre, pobre morre, todo mundo morre. Um dia. Só que morreram os 2. Lázaro, pobre, foi para o céu. Antes da fundação do mundo. Lembra que eu falei? Antes da fundação do mundo, Deus fez o reino dos céus. Lázaro morreu, foi para o céu. Acabou. Naquela época, não é agora. Imagina hoje. Foi para o céu. O rico morreu, foi para onde? Hades, inferno. E aí começou um diálogo. Aquele homem que estava no inferno começou a orar, na verdade, pedindo para Deus e para Abraão que ele precisava de um refrigério. Ele precisava de um refresco, ele não estava aguentando mais. Irmãos, o inferno é real, não é brincadeira, não é gozação, não é conversa de quadrado de crente chato. É real. Hoje em dia, pouca gente prega sobre isso. O pessoal quer pregar sobre casa, carro, apartamento, mentir no altar, mas aqui ninguém mente não, irmãos. É real. Deus não vai cobrar o sangue de ninguém da minha vida. Tem gente que vai embora porque ouve essa palavra e não aguenta. Fala, eu não quero mais ir nessa igreja porque aí não dá certo. Mas é aqui, irmãos, como tem outros homens de Deus por aí que pregam a verdade. E eu choro pela tua alma. Agora o céu também é real. Eu estou numa fase que eu vou nos eventos e eu falo, meu Deus, eu vejo as pessoas, Jesus do céu, tem misericórdia. Você tem misericórdia das pessoas que você está vendo que as pessoas estão se perdendo? Porque é real, irmãos. Então o teu ente querido morreu. Está na presença de Deus, irmãos, foi para o céu. Não se preocupe mais com ele. Tem gente que fica chorando, vai para cemitério,
Irmãos, ele está em paz no céu. Deixa ele em paz. Você tem que crer na palavra de Deus, porque você vai encontrar ele novamente. Existe uma consciência. O meu pai está no céu. Porque eu sei que um dia eu vou encontrar meu pai novamente. Lá no céu não pode haver tristeza e nem dor. Se alguém que ele ama não for para lá, ele não vai saber, porque ele não pode ter dor lá. Lá é só alegria, irmãos, e paz. Você viu? Ele pediu, pede para Lázaro, e lá falar. Que você acha que o Lázaro vai lá falar alguma coisa para os irmãos dele, e aí Lázaro vai ficar triste? O que ele quis dizer? Vai na palavra lá de Moisés, vai na palavra lá para você ver a verdade. Se você não crê nos profetas, você vai crer em Lázaro. É o que Deus está falando. Se você não crê na minha palavra, você vai crer no que o pastor Nelson está falando? Você tem que crer na palavra de Deus. Então morreu. Primeira coisa que você tem que entender. Morreu, fez a parte na terra. Se era crente na igreja, então, irmãos, fazia obra. Meu Deus. Glória a Deus. Porque foi dessa para a paz. Lá não tem câncer, lá não tem dor, lá não tem tristeza, lá não tem angústia. Você gosta de louvar? Você vai adorar 24 horas, irmão. Tem a voz boa, lá Deus vai transformar. Você vai ver Jesus face a face. Você já imaginou? Ai, eu de falar eu tremo, imagina. Ai, Jesus falou. Então agora vai começar a cair por terra essa história de ficar dormindo aí, gente. Calma. Olha o que Jesus falou. Certa ocasião, Jesus disse que na eternidade nos assentaremos com Abraão, Isaque e Jacó. Alguém aqui quer sentar com Abraão, Isaque e Jacó? Jesus falou que você vai sentar com ele. Como é que você vai sentar com ele se está todo mundo dormindo? Irmão, Jesus falou. Vamos lá. Jesus, ele estava conversando com o centurião. E ele falou, centurião, você tem uma fé, eu nunca vi fé como a tua. E aí Jesus entrou assim. Vamos lá comigo, Mateus 8, 11. Aqui está o nosso trabalho no Paquistão. Olha só que coisa linda, irmãos. Porque nós não estamos trabalhando no Paquistão. O Paquistão é Oriente. Nós somos Ocidente. Amém? Nós somos missionários. Essa igreja é uma igreja missionária. Hoje eu li uma reportagem que no Brasil se arrecada 23 bilhões de reais por ano as igrejas. Sabe quantas por cento de igreja é missionária no Brasil? Quantos por cento é missionário? Igreja que nem a nossa missionária, no Brasil todo é 0,04%. Nós estamos no 0,04%. 0,04%. Estudo de uma grande organização internacional. No Brasil existe 0,04% de igrejas missionárias. Olha o que Jesus falou, Estopa. Digo-vos que muitos virão do Oriente, Paquistão, e do Ocidente, Brasil, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Você vai entrar no céu, quem que você vai querer? Eu queria conversar com José do Egito. Queria trocar uma ideia com ele. Eu acho maravilhosa a história dele. Quando você entrar no céu, aqueles grandes pregadores internacionais, Swindoll, porque lá não precisa falar inglês, você vai falar a linguagem do céu, nem alemão. Você já imaginou? A palavra do Senhor diz que nós, do Oriente ou do Ocidente,
tomaremos lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Significa que eles já estão lá. Amém? Oh, glória. Aplauda o Senhor Jesus pela misericórdia dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, entenda isso. O céu já está cheio de gente. Gente boa. Gente de Deus. Obreiros. Homens e mulheres de Deus. Talvez você se lembre agora aqui de algum homem, de alguma mulher da tua infância ou da tua história que já morreu. A carne já morreu, mas que era um servo de Deus, uma serva de Deus. Moças e moços que tiveram uma escola bíblica com alguém, e você tem no coração, você fala, puxa, eu lembro da irmã tal, do irmão tal, do pastor tal, o pastor morreu. Está na glória, irmão. Ele está na glória. Ele está na glória. Talvez você tinha até alguma diferença. Pensava de um jeito, outro pensava de outro. Às vezes a pessoa te magoou, deixou triste, não sei. Mas você está fazendo a obra. Está na glória, irmãos. Ele está na presença de Deus. Só que aí, quando você entra na presença de Deus, eu vou cortar um negócio aqui que eu não vou falar sobre esse negócio. Tem gente que acha que todo mundo que morre vai para o céu. Eu não vou falar isso porque não é assim, você já está entendendo. Eu quero falar algo tremendo. O cristão, ele não morre. A Bíblia diz que o cristão nunca morrerá. Irmãos, é tão bom você ser crente, ser cristão. Você é imortal. Olha para o irmão do lado e fala assim, nossa, é imortalidade total aí. É imortal, irmãos. Porque você tem uma passagem na terra. Você tem uma passagem na terra. Aqui. A Bíblia diz que a nossa meta aqui é 70 anos. Passou de 70, você está no lucro. Você está no terceiro turno. É verdade. Tem uns que fazem 80, 90 anos. Você já está, irmãos, ó. Então vamos lá. Presta atenção. João 11, 26. Todo o que vive e crê em mim não morrerá. Jesus falou. Você vive e crê em Jesus, você não vai morrer. Não morrerá eternamente. Tu crês nisso? Jesus está perguntando para mim e para você hoje. Você acredita nisso? Você não vai morrer, querido. A tua carne, ela tem um tempo. Então ela vai ficar aí. O teu espírito, o meu espírito é de Deus. Todo espírito é de Deus. Por quê? Lá no jardim, Deus, quando ele, lembra que eu falei que ele criou a primeira família? Ele soprou sobre as narinas de Adão, nosso primeiro pai. O Espírito de Deus entrou em Adão. E nós todos somos Adões, pecadores, perturbadinhos, perturbadões, perturbadinhas e perturbadonas. Temos dificuldades, mas o Espírito que está soprado em nós é de Deus. Se Deus tirar o Espírito dele, a gente morre. Quem morre? Quando morre? Quando Deus tira o Espírito. Porque o Espírito é de Deus. A carne é pó, volta para o pó. Todo mundo. A pessoa vai ser cremada, vira pó. A pessoa, o avião caiu no mar, e o que acontece? Vai virar pó. Deus sabe de todo mundo. Agora é a alma. A alma é a disputa. A alma é a disputa entre Deus e o inimigo. O espírito volta para Deus. De todo mundo. Da pessoa boa, da pessoa ruim. Do crente e do não crente. Porque todo espírito é de Deus.
todo. O corpo é do pó, que vai voltar para o pó. Agora a alma não, a alma é disputa. A sua alma ou ela é salva ou não. Se você crê em Jesus, você não vai morrer eternamente, ou seja, a tua alma vai para o reino dos céus, e é lá, a tua verdade é a tua alma. Tem pessoas, o que eu estou falando? Vocês vão entender o que eu estou falando. Tem gente que é lindo, maravilhoso, lindo. Você olha e fala, meu Deus do céu, que lindeza. Sabe as meninas que nem quer encontrar namorado para casar? Ou os meninos? Olha aquela menina e fala, meu Deus, é linda, né? Meu Deus, olha, só que vai virar pó. Devagar aí. Só que aí quando ela abre a boca, você fala, misericórdia, gente. Misericórdia. Porque o corpo, ele não vai viver eternamente daquele jeito. Então, se você escolhe a pessoa pelo corpo, você está escolhendo mal. Primeiro, você tem que conversar com a pessoa, trocar uma ideia, saber quem a pessoa pensa, como que ela é, porque aí ela vai mostrar a alma dela. Tem pessoas que são lindas de corpo, mas são horrorosas de alma. Horrorosas. Horrorosas de alma. E tem pessoas que são não tão bonitas de corpo, mas são almas maravilhosas. Então, entenda isso. A alma, ela não vai morrer. O crente, ele vai continuar com essa alma na eternidade. O teu nome vai mudar, porque ali você já não é mais Rubinei. Você vai ser outro nome. A Bíblia diz que Deus vai te dar uma pedrinha branca com o teu nome, novo nome. Lá, no céu. Amém? 1 Coríntios 15, deixa eu ver aqui. 1 Coríntios 15, para a gente entrar num tema interessante. 1 Coríntios 15, 55. O apóstolo Paulo diz assim, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque Jesus venceu a morte. E a outra coisa que o Danilo vai colocar, 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14, que quando você está em Deus, você tem algo que aquelas pessoas que não estão em Deus não têm, esperança. Não desejamos, no entanto, 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14, não desejamos, no entanto, não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que já dormem no Senhor, na verdade, os que já morreram, para que não vos entristeçais como os outros que não possuem a esperança. O que ele quis dizer aqui? Nós estamos em Deus, morremos, nós temos esperança. Aqueles que não estão em Deus não têm esperança. Qual é a esperança? Da vida eterna. No céu. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá agora. Agora, você está na igreja, você tem um chamado, uma obra. Não interessa o que você faz. Você lava a igreja, limpa a cadeira, pinta, ajuda a comprar. Tem pessoas que têm um chamado para ser mantenedor da obra. Pastor, olha, está aqui o dinheiro, vou ajudar no Paquistão. Eu não consigo ir, pastor, mas eu ajudo financeiramente. Eu ajudo comprando uma coisa, eu ajudo, você está na obra, você está fazendo a obra. Não, pastor, eu não tenho como ajudar a manter a igreja, mas eu tenho como vir limpar a cadeira, limpar a igreja. Você está na obra. As irmãs do louvor vêm ensaiar, elas estão fazendo a obra com amor. Os irmãos do Ministério de Som fazem coisas que a gente não sabe, eles estão fazendo. Por que a gente distribui aqui o trabalho? O Rubinei vai fazer o trabalho do projetor, o pastor Álvaro faz o trabalho da manutenção do templo. Cada um aqui na igreja tem um trabalho para fazer. E ele vai receber galardão por isso. Diga comigo, galardão. Aí, vou entrar na segunda fase. Você morreu. Eu morri. E agora? Estava na igreja fazendo a obra de Deus. Não interessa o que você faz na igreja. Eu fui chamado para pregar, para presidir a obra. Está lá
na palavra. É o meu chamado, mas eu não sou melhor que você. Eu nem me acho melhor que ninguém. Eu acho apenas que Deus me chamou para essa obra. Então vamos lá, agora presta bastante atenção nisso. Guarda isso no coração, diga comigo, 1 Coríntios 3, 11 a 15. E as pessoas perguntam, por que você vai para a igreja? Aí você vai falar, porque eu sou inteligente. Vamos estudar com muita calma. Primeiro Coríntios 3, de 11. Eu fiz até umas anotações aqui no aparelho. Vou colocar aqui. Deu tudo no papel, irmão. Vai ter paciência comigo, mas vai dar tempo. Primeiro Coríntios 3, do 11 ao 15, diz assim: porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguma pessoa edifica sobre esse alicerce, utilizando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será manifesta, porquanto o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, e provará a qualidade da obra de cada um. Se a obra que alguém construiu permanecer, esse receberá sua recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá prejuízo. Ainda assim será salvo, como alguém que escapa por entre as chamas do fogo. Amém? Presta atenção. Deus, ele tem um negócio que chama misericórdia. Então tem pessoas que vêm para a igreja, eles não querem fazer nada na obra, não querem trabalhar, ou quer fazer a obra relaxadamente. A Bíblia diz que esse tem uma oportunidade de salvação. É como se você estivesse num incêndio e escapasse do fogo. Estava para morrer queimado e Deus deu um escape para você. Você entrou no céu, mas você não tem galardão. Pessoas que vêm para a igreja, fica 30 anos no banco da igreja, ouvindo a palavra e vai para casa. Mas não quer compromisso na obra. Esse daí é o famoso escape do incêndio. Está na Bíblia, irmão. Não sou eu que estou falando, não. Escapou do incêndio, entrou no céu, não tem galardão nenhum. Está lá no céu. Glória a Deus por isso. Né? Você ora por alguém, o ladrão da cruz. Qual o galardão que o ladrão da cruz teve? De ter o nome dele na Bíblia. E de nos abrir várias ideias e oportunidades, quando ele fez aquela pergunta muito inteligente. E ele falou para o Senhor, lembre-se de mim quando entrarem no teu reino. Ele creu. Jesus falou, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas ele trabalhou na obra? Ele pregou para alguém? Não, ele não fez nada. É como aquele teu amigo que está entre a vida e a morte, você vai lá no hospital, prega para ele, ele aceita Jesus, num dia, no outro dia morre. Entra no céu, porque aceitou Jesus, mas não tem galardão. Amém? Por isso, não saia por aí falando para ninguém que ele vai para o inferno, porque ninguém tem bilhete disso ou daquilo. Nunca fala isso, nunca, irmão. Nunca diga isso, porque você não tem autoridade para isso, nem eu, só o Senhor. Amém? Então vamos lá. A obra, ela é provada no fogo. A minha obra e a tua obra com Deus, ela é provada no fogo. Se o pastor Nelson fizer a obra de qualquer maneira, porque o Senhor, a Bíblia diz que a quem é muito dado, muito é cobrado. Eu estou aqui presidindo a obra, responsável por almas, eu sou mais cobrado que você. Eu tenho que ter amor pela tua vida, eu tenho que orar por você, eu tenho que clamar pela tua vida. Muitas pessoas às vezes nem gostam de mim porque eu falo a verdade. Mas por que eu falo a verdade? Porque eu quero ver a pessoa salva. Então tem pessoas que às vezes ficam com raiva de mim. Eu sei disso, eu não me importo com isso.
Por quê? Porque eu tenho que dar a minha palavra para você entrar no céu. E entrar no céu não é coisa fácil, porque a Bíblia diz que a porta do céu é estreita. Então tem pessoas que não querem ouvir a verdade e é mais fácil ela ir embora do que ficar aqui. Porque a verdade, ela é difícil de ser enquadrada e encarada. Porque essa igreja é uma igreja de família. Não é uma igreja de baderna, de bagunça, desculpa a minha sinceridade. É uma igreja de família. A maioria das pessoas que se achegam aqui são famílias, jovens casais, famílias. E o pastor tem uma responsabilidade com as famílias, com as casas, com as crianças. Irmãos, é coisa muito séria isso. Toda família tem problema. E os problemas chegam no pastor. Se o pastor não tiver sabedoria e não tiver instrução de Deus, ao invés de ele abençoar, ele destrói a família. E não são poucos os casos de famílias que se achegaram aqui destruídas. E Deus foi restaurando. E foi operando. Por quê? Porque esse é o chamado do pastor Nelson. É o meu chamado. Eu não fui chamado para pregar para milhões de pessoas, para ter milhões de seguidores no Instagram, essas coisas. Eu nem quero isso, eu não fui chamado para isso. Eu não busco isso. Porque a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Porque não adianta eu querer milhões de pessoas e não ter condição de cuidar dessas pessoas. Porque Deus vai cobrar de mim. E Deus vai cobrar de cada um segundo a oportunidade que Ele dá. Se Ele quiser fazer o pastor Nelson ter milhões de seguidores, ter isso, aquilo, Ele que faz, não sou eu. Então, a primeira coisa, nós temos que crer em Deus. Ele vai trabalhar na tua vida da maneira que Ele quiser. Porém, quando Ele te der a oportunidade na igreja, na obra, faça. Nunca diga não a uma obra de Deus. Nunca diga não. Nunca diga não. Eu tenho um negócio comigo. Eu fiz um voto com Deus. Toda vez que me chamarem para pregar, eu vou. Chamaram algumas vezes, agora faz muito tempo que não me chamam mais. Obra de Deus. Mas eu sempre fui, nunca cobrei nada, nunca quis dinheiro nenhum, nunca quis nada. E Deus operou grandes milagres, porque Deus falou, agora vai cuidar da igreja. Eu jamais sairia da igreja aqui para ir pregar em outro lugar e deixar a igreja sem ninguém. Por quê? A responsabilidade é minha. Estou querendo dizer para você, é obra, é galardão. É obra. A responsabilidade, quando você está na obra, você tem uma responsabilidade com os irmãos. Ministério infantil tem responsabilidade com as crianças. Ministério de som tem responsabilidade com o som. Ministério de louvor tem a responsabilidade da adoração. Ministério pastoral tem responsabilidade com as vidas, com a ministração da palavra, os presbitérios, enfim, os diáconos, os cooperadores, têm responsabilidade com a obra de Deus. Como disse a pastora Lu, não é obra do pastor Nelson, é obra de Deus. Amém? Então vamos lá. Temos aqui mais alguns minutos para você entender. 2 Coríntios 5,10, Danilo. Então você vai chegar diante de Deus, a primeira coisa que Deus vai querer ver, a tua mão. Onde é que está a tua obra? Qual é a tua obra? Agora o negócio começa a dar uma estreitada. Diz assim, porquanto todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras, praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal, perfeita reconciliação com Deus. Agora o negócio começa a ficar quente, Chauã. Todos nós vamos estar diante do tribunal de Cristo. Porém, os crentes
todos os crentes deverão comparecer diante do tribunal de Cristo para que cada um receba a sua recompensa. Aleluia! Você não trabalha em vão, igreja. O tribunal de Cristo, para o crente, é para receber recompensa. Quando você entrar no céu, você vai receber sua recompensa. A Bíblia diz que nós seremos justificados ou condenados mediante as nossas palavras. Cuidado com a palavra. Mateus 12:37. Vamos lá. Nós seremos julgados pelas boas obras ou pelas más obras, mas o crente vai receber o galardão. Agora, olha o negócio pesado aí. Eu até vou pegar o lenço aqui, irmão. Estou até suando. Olha só. Porque pelas tuas palavras serás absolvido, e pelas tuas palavras serás condenado. Nossas palavras nos absolvem ou nos condenam. Amém? Porém, se você está em Cristo Jesus, não há condenação para a tua vida. Romanos 8:1. Vamos lá. Romanos 8:1. Portanto, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ninguém pode te condenar se você estiver em Cristo Jesus. Você ama a vida de Jesus. Você ama a palavra de Jesus. Então vamos lá. 2 Timóteo 4:8. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me concederá naquele dia. E não somente a mim, mas certamente a todos que amarem a sua vida. Aleluia. Haverá uma coroa de justiça sobre a tua cabeça. Haverá uma coroa de justiça. E você, como crente, foi gerado para boas obras. Onde é que está isso? Efésios 2:10. Já estou terminando, viu, irmãos? Eu não vou entrar, não vai dar tempo de entrar no trono branco. Efésios 2:10. Lembra que a pastora leu, cantou? Criatura igual ao Criador. Eu juro que eu prometo que não vou cantar, mas lembra? Criatura igual ao Criador. Lembra, pastor? Aleluia. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós a praticássemos hoje. Você foi preparado para boas obras. Você está louvando aqui, você vê o grupo de louvor louvando aqui? Deus preparou eles para essa obra. Porque eles foram preparados e realizados por Cristo Jesus. Irmãos, ninguém sai de casa para fazer a obra. Eles não ganham. É obra voluntária. Eles não ganham nada em termos financeiros. O que eles ganham é o galardão. As meninas do infantil faz o trabalho delas, cuida das crianças, cuida do seu filho, cuida do teu neto, cuida deles. Porque eles foram criados por Jesus Cristo. Elas foram preparadas por Jesus Cristo para fazer essa obra. E toda vez que você tem um chamado de Deus, e você sabe que aquele chamado queima em você, e você não faz, você está deixando de ganhar galardão e deixando de ganhar a coroa de justiça. Porque Jesus te preparou para isso.
Jesus te preparou para isso. Você foi chamado para isso. Você é uma bênção de Deus. Por que isso, irmãos? Porque agora, eu só vou ler mais 2 versículos. Eu acho que domingo que vem eu vou continuar falando do tribunal, de outros mistérios. Você tem uma luz. Você tem uma luz. Eu já preguei aqui, já ensinei. Quem é a fonte da tua luz? Jesus Cristo. A fonte da tua luz é Jesus Cristo. Você tem uma luz. Não adianta. Você tem uma luz. Às vezes a luz está meio apagadinha. Quando você se afasta de Jesus, a luz se apaga. Porque você começa a se afastar da fonte. Amém? Então vamos ler esse versículo, que é lindo. Mateus 5,16. Mateus 5,16. Você tem uma luz. Assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Você, a tua luz, glorifica o nosso Pai que está no céu. Deus te colocou na terra. Você vive nessa terra. Você é luz para glorificar o nome do Senhor. Toda vez que você para de fazer a vontade de Deus, você para a tua luz. E você para de glorificar o nome do Senhor no céu. Simples. E último versículo para a gente encerrar, para louvar mais um hino para a glória de Deus. Apocalipse 22, 12. Mas você é fiel. E você fala, não, Senhor. Faça chuva, faça sol, eu vou para a obra. Eu vou ajudar na obra. Eu vou fazer a obra, eu vou cantar. Eu vou limpar a igreja. Eu vou cuidar do piso da igreja, eu vou cuidar do retroprojetor, eu não sei lá, eu vou cuidar de alguma coisa, porque eu vou fazer a obra. Deus olha para você. Lá em Apocalipse 22, 12, ele diz assim: eis que venho sem demora, e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. A palavra do Senhor diz que Ele vai premiar aqueles que foram fiéis. Fiéis na obra dEle. Irmãos, não se iluda. Nessa vida, você vai receber muitas coisas de Deus. Mas muitas coisas. Deus vai abençoar você. Você vai comprar casa, apartamento, carro. Irmão, isso aí tudo não se compara à eternidade. Eu oro para você ter um apartamento maravilhoso, você ter um carro lindo, você ter uma casa linda, você ter filhos lindos, você ter um casamento abençoado, uma família abençoada. Mas eu oro mais para você ter um ministério abençoado. Eu oro mais para você receber prêmios no céu, porque lá no céu é eterno, é eternidade. É lá que você vai passar a eternidade. Seja fiel com Deus. Guarde essa palavra no teu coração. Guarde na tua alma. Porque verdadeiramente, o Senhor, Ele te ama. E nesta noite, Ele te abraça. E Ele diz para ti nesta noite: eis que estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, amém. Ora vem, Senhor Jesus. Aplauda ao Rei da Glória. Aleluia. Glória a Deus.